A Bíblia nos ensina, em Salmos 150, versículo 6, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Mas por quê? A resposta está em Romanos, versículo 6, 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tudo vem de Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, desde o vasto universo até o mais simples sopro de vida. Cada ser vivo existe porque Ele desejou assim. Tudo acontece por meio dele. Ele sustenta a criação, dá propósito à nossa existência e nos conduz segundo a sua vontade. E acima de tudo, é para ele nossa vida, não é para nossa própria glória, mas para exaltar aquele que nos criou. Quando louvamos, reconhecemos que pertencemos a Deus. Então que cada respiração nossa seja um ato de adoração, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvemos ao Senhor. Curta, comente e compartilhe.